Cecília Meireles, vice-presidente do Grupo Parlamentar do CDS, meu caro António Costa e Silva, cabeça de lista da coligação Portugal à Frente pelo Círculo de Évora, minha cara Maria do Céu, número 1 do CDS na lista da coligação, meus caros presidentes distritais do PSD e do CDS, meu caro Pedro Lince, a quem não posso deixar de dirigir uma palavra amiga, pela sua presença aqui, e também, se me permitem, com muito gosto, não é nessa qualidade que ela aqui está, Senhora Reitora. Minhas amigas e meus amigos, como já vos foi dito, este jantar excedeu todas as expectativas que num dia de semana e de jogo de futebol poderiam estimar-se. Este jantar tem um outro jantar ao lado. É o jantar noutra sala dos que não couberam aqui, que nós fomos há pouco saudar. E o facto de estarem tantas centenas de pessoas congregadas à volta da coligação neste dia em Évora é um excelente sinal. É o sinal de que muitos portugueses, eu diria cada vez mais, estão conscientes do risco que Portugal, como nação e como Estado, corre nas eleições de 4 de outubro e, assim como vieram aqui hoje dar o seu testemunho, irão democraticamente, no dia 4 de outubro, garantir que Portugal avança e não volta atrás. A visita que o Primeiro-Ministro e eu próprio fizemos hoje à tarde em Évora, tanto no centro de negócios do núcleo empresarial, como no plano tecnológico e científico do Alentejo, Parque Tecnológico e Científico do Alentejo, é de facto uma visita a um Alentejo diferente e a um Alentejo novo. Nós vimos centros de empresas que já não têm lugar para tantas empresas que se querem instalar. Vimos uma ligação que se está a reforçar aqui em Évora entre a universidade e as empresas, entre a investigação e a sua aplicação, entre o conhecimento e a tecnologia da universidade para a economia. Vimos setores tradicionais e vimos setores tecnologicamente muito avançados. É desse futuro do Alentejo, dessa possibilidade destas terras lindíssimas poderem aspirar ao progresso e não olharem como fatalidade algumas circunstâncias naturais e sociais que a distanciaram do progresso, que nós estamos a falar. Qualquer pessoa que visite, conheça, perceba o que é hoje o dinamismo empresarial no Alentejo, só pode querer consolidar uma política de progresso e de avanço, que é aquela que a nossa coligação tem representado. Precisamente por estarmos a falar de conhecimento e economia, eu queria começar exatamente por aí. O Dr. António Costa foi hoje a almoçar com empresários. Disse-lhes que era pela estabilidade fiscal. Nós somos pela estabilidade fiscal, mas se há uma pessoa que não se recomenda do ponto de vista de dar estabilidade às leis fiscais, é precisamente o Dr. António Costa, porque com uma mão quebra o compromisso no IRC que permitiu atrair investimento e, portanto, envia o investimento para outros países.
e com outra mão mete-se numa experiência perigosa na TSU, em que eu acho que já não, nem os próprios socialistas acreditam. Estabilidade fiscal é manter a reforma do IRC, porque ela provou dar bons resultados. A partir do momento em que o IRC começou a baixar, o investimento começou a subir. E a partir do momento em que o investimento começou a subir, a criação de emprego melhorou imediatamente. Não há nenhuma razão que não seja a ideologia, e essa é ultrapassada, para quebrar o compromisso do IRC. Relativamente ao experimentalismo com a TSU, gostaria de chamar a vossa atenção para o seguinte: a sustentabilidade das pensões no futuro é um tema suficientemente sério para não ser posto em jogo nem em risco com políticas de curtíssimo prazo que visam estimular um consumo que já está a crescer por si próprio. Não se sacrifica o longo prazo nem o médio prazo de uma questão essencial como é a previsibilidade das pensões em nome de engenharias de curto prazo que ainda por cima são de muito duvidosa eficácia económica. Mas, minhas amigas e meus amigos, sabemos hoje que temos crescimento a consolidar, confiança a subir, criação de emprego a melhorar, exportações a bater recorde, investimento finalmente a disparar. Este é o caminho. O Dr. António Costa diz que há outro caminho. Nós preferimos resultados a promessas. Na verdade, como provavelmente chegou ao vosso conhecimento, Portugal foi o país que mais emprego criou no segundo trimestre de 2015 na União Europeia. O turismo, cujo crescimento alguns consideravam meramente ocasional, fruto das primaveras árabes, voltou a subir 7% em número de turistas e mais de 12% em proveitos para o setor. Foram apenas 2 indicadores, mas 2 indicadores que provam muito bem que nós estamos no caminho certo. A opção no dia 4 de outubro é uma de duas e eu creio que é muito clara. Ou nós consolidamos as condições de confiança, crescimento, criação de emprego, exportações e investimento que temos já em 2015 e que podemos acelerar, ou corremos o risco de voltar a 2011 à origem do problema e ao sofrimento das suas consequências. Minhas amigas e meus amigos, queria deixar-vos também uma palavra sobre algo que é bastante relevante para o equilíbrio territorial do Alentejo. Alentejo que tem sido, independentemente da cor política dos municípios onde os investimentos são feitos, tem sido procurado e incentivado como região para atrair investimento. Nós governamos para todos e não privilegiamos como governo aqueles que pensam como nós. Eu testemunhei e o governo fez o que estava ao seu alcance para conseguir que acontecesse. E aconteceu. O investimento da Embraer de mais 150 milhões de euros
aqui em Évora, o investimento da Mecacron de mais de 30 milhões de euros aqui em Évora, o investimento da Capgemini aqui em Évora, e não andámos a perguntar qual era a cor política dos municípios. Nós servimos Portugal, não servimos fações. Se juntarmos a isto, minhas amigas e meus amigos, se juntarmos a isto os 220 milhões de euros de obra pública, investimento público sim, mas seletivo, não é faraónico nem majestático, que está a acontecer neste preciso momento em Alqueva. Em Alqueva estão neste momento a acontecer 14 empreitadas diferentes, para deixar concluídas para a próxima campanha 120 mil hectares de rega, que transformam o potencial económico e desenvolvimento do Alentejo. Se juntarem a isso o investimento, por exemplo, da Somincor no distrito de Beja, superior a 130 milhões de euros, comecem a somar os números. São números muito fortes. A criação de postos de trabalho é significativa. A escolha do investimento neste momento é um sinal de confiança. A única coisa que nós pedimos aos eleitores é não interrompam a confiança. Não façam Portugal regressar ao radar dos países problemáticos. Consolidem este momento de atração do investimento, porque se tivermos estabilidade política, vamos crescer mais, vamos investir mais e vamos criar mais emprego. A palavra que, precisamente pegando em Alqueva, quero aqui deixar, tem a ver com a agricultura. Eu já o disse hoje em Porto Alegre e repito aqui à noite em Évora. Andai pelos campos, falai com os agricultores, com os mais antigos e com os mais novos, e perguntem-lhes uma coisa muito simples. Quem fez melhor trabalho a gerir a agricultura? Jaime Silva pelo PS ou Assunção Cristas pela coligação? Eu acho que eles nem hesitam um segundo na resposta, só de se lembrarem do pesadelo. É que as coisas são o que são. Nós bem nos lembramos do tempo em que a agricultura era uma coisa do passado, do tempo em que os agricultores eram gente ostracizada, era gente de quem se suspeitava, do tempo em que o Proder não começava no primeiro ano nem no segundo, do tempo em que eles não publicavam os regulamentos, do tempo em que eles não abriam os concursos, do tempo em que eles não decidiam os investimentos, do tempo em que eles preferiam devolver o dinheiro dos agricultores a Bruxelas do que aplicá-lo no campo. Nós temos memória. Eles não faziam um único pagamento a tempo e horas. O Proder demorou 2 anos a arrancar. Deixaram-nos um parcelário desgraçadamente mal feito e entregue em Bruxelas, que valeu ao nosso país multas de dezenas de milhões de euros. É essa gente que quer voltar? Não, obrigado. É que nós, apesar da Troika, apesar do resgate, apesar de todas as dificuldades, nunca falhámos nestes 4 anos no governo de coligação os compromissos que tínhamos para poder tirar o Proder do desastre em que estava e conseguirmos terminar com uma execução de 100% do Proder, não devolvendo 1 cêntimo a Bruxelas, 6 meses antes do prazo final terminar. Eles não queriam investimento na agricultura. Aliás,
gostavam de fazer considerações de quem tem muito pouco respeito pelo trabalho dos agricultores. Lembramos-nos todos do que eles diziam sobre a agricultura e sobre os agricultores. E nós não pedimos que os agricultores sejam mais do que os outros. O que não aceitamos é que sejam menos do que os outros. Nós o que não queremos é que o país só se lembre da agricultura, o país político, entendamos-nos, quando há crises alimentares ou quando há secas extremas. Que o país perceba que a agricultura é essencial para o povoamento, que a agricultura é essencial para o equilíbrio territorial, que a agricultura é essencial para o ambiente. Porque se não forem os agricultores a tratar da terra, quem é que vai garantir a sua qualidade ambiental? Que a agricultura é essencial para as exportações, que a agricultura é essencial para a criação de emprego, que a agricultura é essencial para que os jovens acreditem no empreendedorismo. Eu, e muitos nesta sala me conhecem, tenho muito boa memória de muito boas raízes aqui no Distrito de Évora. E há uma coisa que eu digo porque a vi acontecer na minha família e poderá cada um de vós dizer, provavelmente, que viu acontecer o mesmo. Eu sei a diferença entre uma geração de proprietários de terras e uma geração de empresários agrícolas. E o que aconteceu nos últimos anos no Alentejo, com a fixação de jovens que tomaram conta de projetos agrícolas, com condições para poder fazer o investimento, com criação de marca, com bom branding, com bom marketing, com vontade exportadora, foi extraordinário para o futuro agrícola do Alentejo. E nós só podemos estar gratos a essa nova geração de agricultores e de empresários agrícolas. A agricultura, como um todo, representa a agroindustrial, a agroalimentar, a agroflorestal, mais de 20% das nossas exportações. Houve outra coisa em que o Governo apoiou, eu não digo sequer ajudou. Os empresários não pedem ao Governo que dirija a economia. Os empresários, a única coisa que pedem ao Governo é que não atrapalhe a economia. O resto eles sabem fazer. E do mesmo modo, para que Portugal possa exportar mais, havia uma coisa que essa não dependia dos empresários, mas dependia da administração. Era que houvesse um foco, uma prioridade na abertura de mercados externos através das certificações para exportar. Conseguir uma certificação para exportar dá muito trabalho, porque significa vencer o protecionismo de alguns países. Significa responder a questionários de centenas de perguntas em termos fitossanitários. E nós temos um resultado para apresentar. Em 4 anos foram certificados 275 produtos portugueses para exportação na área agroalimentar em 75 novos mercados. Comparem com os números do Consulado Socialista anterior. 5 vezes menos. Garantidas as condições de recuperação da economia, garantidas as condições de confiança no nosso país, garantida a prioridade para a agricultura, eu queria terminar dizendo-vos, pedindo a cada um de vós que saibam conversar com os que ainda têm dúvidas, que saibam ouvir as suas perguntas, que não se apresentem, porque nós não somos assim, com aquela maneira arrogante que os socialistas têm de encarar o poder, como se fosse um direito divino, e não algo que se merece, através do serviço que se faz. Vão ter com as pessoas, falem à consciência delas. Elas sabem o estado em que o país estava em 2011. Elas sabem como nós recebemos o governo. Elas sabem o que é uma bancarrota. Os portugueses sabem que não havia dinheiro, daí a poucas semanas, para pagar salários ou para pagar pensões.
Os portugueses sabem perfeitamente, e aqueles que não se lembram, eu acho que nós devemos lembrar, os portugueses sabem que foi o Partido Socialista que trouxe o resgate, a Troika, o memorando e a recessão inevitável com o resgate daquela dimensão. Eles trouxeram o problema. Os portugueses superaram o problema. Este governo criou condições de confiança na nossa economia e ela está a crescer e a gerar emprego. Não voltemos atrás, avancemos para o futuro. E peçam às pessoas que vão votar no dia 4 de outubro para defender a confiança na nossa economia, para defender a criação de emprego, para defender o investimento, para defender uma etapa de crescimento económico, é preciso que todos vão às urnas no dia 4 de outubro. Lembrem-se que não ir votar é deixar que os outros resolvam o assunto por cada um de vós. Peçam à nossa gente que vá democraticamente votar. O que está em causa é muito sério. Os esforços e os sacrifícios que as pessoas fizeram durante 4 anos foram muito grandes. Não está nesta sala quem criou o problema. Estamos nesta sala muitos, a começar pelo Primeiro-Ministro, que ajudaram a resolver o problema. E por isso, minhas amigas e meus amigos, o que eu vos peço até dia 4 de outubro é sentimento de missão cumprida, cabeça levantada, porque, na verdade, cumprimos o essencial da nossa missão, muita luta, porque cada voto conta, muita humildade para ouvir os que querem respostas que ainda não têm, não responder a provocações, manter a elevação da campanha, porque eu acho que assim como Portugal se agigantou nas dificuldades e conseguiu o que muitos pensavam que Portugal não conseguiria, lembram-se das pessoas que diziam que nós íamos direitinhos para um segundo resgate, que teríamos de pedir mais tempo, que teríamos de pedir mais dinheiro, que teríamos de pedir um programa cautelar, que não conseguiríamos baixar os juros, que não conseguiríamos reduzir o déficit. Tudo isso foi possível. Não deixem que nada disso volte para trás no dia 4 de outubro. Minhas amigas e meus amigos, vou-vos deixar, queria, com a força de todos os pulmões desta sala, dizer: viva o Alentejo, viva Portugal!